Ela apontou a arma, mas quem perdeu o controle não foi a vítima. E Sara percebeu isso no exato momento em que Tatiana começou a sorrir, no meio de um assalto. Nada naquela noite fazia sentido, e talvez tenha sido exatamente por isso que tudo saiu do jeito mais inesperado possível. Sara não era uma assaltante de verdade. Ainda não. Ou pelo menos era o que ela tentava ser. Mas, na prática, ela estava nervosa demais, insegura demais, pensando demais. Ela tinha ensaiado, na frente do espelho, várias vezes. Passa tudo, sem gritar. Não reage. Mas na hora real, nada saía como deveria. Antes de continuar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já viveu uma situação tão absurda que parecia até roteiro de filme? A rua estava quase vazia, iluminação fraca, clima perfeito. Ou pelo menos era o que ela achava, até Tatiana aparecer, caminhando tranquila, sem pressa, sem perceber o que estava prestes a acontecer. Ou talvez percebendo mais do que Sara imaginava. Sara respirou fundo. É agora, ela sussurrou para si mesma e saiu do canto escuro. Passos rápidos, movimento direto. E então, passa tudo. A frase saiu, mas meio torta, mais alta do que precisava, mais nervosa do que deveria. E naquele momento, Tatiana parou. Mas não gritou, não correu, não se assustou como o esperado. Ela apenas olhou, de cima a baixo, analisando. E aquilo já era estranho, muito estranho. Você está tremendo, Tatiana disse. Calma, quase curiosa. Silêncio. Sara travou. Não tô, ela respondeu rápido demais, e isso só confirmou. Tatiana deu um pequeno sorriso. Tá sim. Uma pausa. É seu primeiro assalto, né? Aquilo quebrou tudo. Porque não era para ser assim. Não era para ter conversa. Não era para ter análise. Muito menos diagnóstico. Passa tudo, Sara repetiu, tentando recuperar. Mas agora, menos convincente. Tatiana inclinou levemente a cabeça, observando. Você ensaiou isso no espelho? Silêncio. E pela primeira vez, Sara não soube o que fazer. Porque aquilo não estava no plano, não estava no roteiro. Você não está com medo? Ela perguntou, sem perceber, invertendo completamente a situação. Tatiana deu de ombros. Um pouco. Uma pausa, mas mais preocupada com você. Aquilo foi absurdo, completamente fora de lógica. Comigo? Sara repetiu, confusa. É, Tatiana respondeu. Simples. Porque você claramente não sabe o que está fazendo. Silêncio. E naquele momento, o assalto já tinha falhado, mas Sara ainda não tinha percebido completamente. Eu sei sim, ela insistiu. Mas a arma agora já não parecia tão firme, nem tão ameaçadora. Tatiana deu um passo à frente, devagar, sem medo, sem pressa, e isso foi ainda mais estranho. Se você soubesse, você não estava me explicando tudo isso com o rosto. Silêncio. Sara piscou, confusa. Que rosto? Tatiana sorriu. De alguém que está arrependida antes mesmo de começar. Aquilo atingiu, porque era verdade, e pela primeira vez, Sara não conseguiu sustentar o papel. A mão abaixou um pouco, quase imperceptível, mas suficiente. Eu só precisava de dinheiro, ela disse, baixo, sem perceber que já não estava mais ameaçando, estava explicando. Tatiana observou, com mais atenção agora. Para quê? A pergunta veio leve, mas real. Sara hesitou. Para resolver umas coisas. Resposta vaga, mas sincera. Tatiana deu mais um passo, agora bem próxima. Você podia ter pedido. Aquilo foi absurdo. Pedido? Sara repetiu, quase rindo. É, Tatiana respondeu. Ia ser menos constrangedor. Silêncio. E pela primeira vez, Sara riu baixo, sem querer. E aquilo quebrou completamente a tensão. Esse é o pior assalto da história, Tatiana disse. E dessa vez, as duas sabiam. Era verdade. Sara abaixou a mão de vez, sem perceber, sem decidir. Só
Aconteceu. Eu não sou boa nisso, ela admitiu. E aquela foi a primeira verdade real da noite. Tatiana cruzou os braços, mas não de defesa, de curiosidade. Ainda bem, uma pausa, porque você claramente seria melhor em outra coisa. Tipo o quê? Sara perguntou, sem pensar. Tatiana sorriu, dessa vez diferente, mais provocante, mais interessada. Tipo me chamar para sair em vez de me assaltar. Silêncio. E naquele momento, tudo mudou. Sara ainda estava tentando entender em que momento perdeu o controle da situação, quando percebeu que já não estava mais em um assalto. Ela estava conversando. E pior, estava interessada. Você está falando sério? Sara perguntou, a voz ainda carregando um pouco de incredulidade, mas sem aquela tensão de antes, sem ameaça, sem postura, só curiosidade. Tatiana deu de ombros. Eu pareço estar brincando? Uma pausa. Ou você prefere voltar para o assalto? Aquilo fez Sara olhar para a própria mão, a arma ainda ali, mas completamente fora de contexto. Ela abaixou de vez, guardou, sem fazer alarde, sem perceber que aquela decisão mudava tudo. Acho que já deu ruim para mim, né? Ela disse, meio sem graça. Tatiana riu. Muito. Silêncio. Mais leve, diferente de tudo que começou ali. Então, você ia me roubar, Tatiana continuou. E agora tá aí, toda perdida. Sara cruzou os braços, mas não em defesa, mas como quem tenta recuperar um pouco de dignidade. Você também não ajudou muito. Tatiana levantou uma sobrancelha. Ah, claro! A culpa é minha porque eu não reagi como uma vítima padrão? Sara tentou segurar o sorriso. Falhou. Exatamente. Silêncio. E pela primeira vez, as duas estavam no mesmo ritmo, sem tensão, sem medo, sem aquele peso inicial. Você sempre reage assim? Sara perguntou. Como? Sendo estranhamente tranquila num assalto? Tatiana inclinou levemente a cabeça, pensando. Não. Uma pausa. Mas você não é uma assaltante convincente. Aquilo fez Sara rir de novo, mais solta agora. Eu percebi. Um pouco tarde. Muito tarde. As duas riram, e aquilo era completamente absurdo, porque nada daquilo deveria estar acontecendo. Mas estava. Então me diz, Tatiana disse, dando um passo mais próximo. O que você faria agora? Sara travou, porque pela primeira vez ela não tinha roteiro, não tinha ensaio, não tinha plano. Eu não sei. A resposta veio honesta, e dessa vez, sem vergonha. Tatiana observou, mais atenta, mais envolvida. Ótimo, ela disse, porque improviso costuma ser mais interessante. Silêncio, mas agora carregado de outra coisa. Não era atenção, era expectativa. Você sempre vira situações assim? Sara perguntou. Transforma um assalto em isso? Tatiana sorriu de leve. Só quando vale a pena. Aquilo bateu diferente, porque naquele momento Sara percebeu. Ela não era só um erro naquela noite. Ela era escolha. E isso era novo. Muito novo. Então... Sara começou, mas travou, porque agora era ela. Sem ameaça, sem máscara, sem personagem. Só ela mesma. Então... Tatiana incentivou, mais próxima, mais presente. Sara respirou fundo. Você realmente sairia comigo? A pergunta saiu, simples, mas carregada. Tatiana não respondeu imediatamente, só sustentou o olhar, e isso já dizia muito. Eu já estou. Silêncio. E aquilo mudou completamente o cenário, porque não era mais sobre possibilidade, era sobre o que já estava acontecendo. Isso é muito estranho, Sara disse, mas sem afastar. Tatiana sorriu. E você ainda nem sabe o meu nome. Aquilo fez Sara piscar. Verdade. Eu sou Sara. A Tatiana estendeu a mão. Tatiana. Elas se tocaram, e naquele momento nada mais parecia um erro. Parecia começo. Então, Tatiana disse, você quer fazer isso direito?
Sara inclinou levemente a cabeça. Como assim? Tatiana deu um pequeno passo à frente. Me chamar para sair? Sem uma arma dessa vez. Silêncio, mas agora leve, divertido e inesperadamente intenso. Sara sorriu, de verdade, pela primeira vez naquela noite. Quer sair comigo? A pergunta saiu, sem ensaio, sem nervosismo, só real. Tatiana sorriu. Agora sim. E naquele momento, o pior assalto da história virou o melhor começo possível. Sara já tinha feito muitas coisas impulsivas, mas aceitar um encontro com alguém que ela tentou assaltar definitivamente estava no topo da lista. E ainda assim, era a primeira decisão em muito tempo que parecia certa. Elas caminharam juntas pela rua, sem pressa, sem aquele clima estranho que deveria existir. Na verdade, quanto mais o tempo passava, mais parecia natural. E isso era o mais absurdo de tudo. Eu ainda não acredito nisso, Sara disse, olhando de lado, meio rindo. Tatiana deu um leve sorriso. Em qual parte? Na parte em que eu tentei te assaltar? Ou na parte em que você aceitou sair comigo? Tatiana pensou por um segundo. Nas duas. Silêncio, mais leve. Você sempre toma decisões assim? Sara perguntou. Baseadas no caos? Tatiana deu de ombros. Eu gosto de coisas inesperadas. Uma pausa. E você claramente não é previsível. Aquilo fez Sara soltar um riso curto. Eu não sei se isso é um elogio. É, Tatiana respondeu. Direito. Você só ainda não percebeu. Elas pararam em frente a um bar pequeno. Nada sofisticado, mas aconchegante. Luz baixa, música suave, ambiente perfeito para algo que começou completamente errado. Aqui tá bom? Tatiana perguntou. Sara assentiu. Tá ótimo. Entraram, sentaram, e pela primeira vez desde o início, houve um pequeno silêncio. Não desconfortável, mas diferente. Porque agora era real. Não era mais um momento absurdo. Era um encontro. Então, Tatiana começou, apoiando o braço na mesa. Me conta. Você sempre quis ser assaltante? Sara riu. Não. Isso foi uma péssima ideia de última hora. Tatiana sorriu. Eu percebi. Uma pausa. Mas você não parece alguém que faria isso normalmente. Sara suspirou, pensando. Eu só queria resolver algumas coisas rápido. E achei que seria fácil. Tatiana inclinou a cabeça. E foi? Sara riu. Foi um desastre. As duas riram, e aquilo quebrou qualquer tensão restante. Ainda bem, Tatiana disse, porque se você fosse boa nisso, a gente não estaria aqui. Silêncio. Mas agora com outro peso. Verdade, Sara respondeu, mais baixa, mais consciente. E naquele momento, ela percebeu algo. Se aquele plano tivesse dado certo, ela nunca teria conhecido Tatiana. E isso mudava tudo. E você? Sara perguntou. Sempre tão tranquila assim? Tatiana deu um leve sorriso. Não, só quando a situação é interessante. E eu fui interessante? Sara perguntou, meio provocando. Tatiana sustentou o olhar. Desde o momento em que você gritou, passa tudo, sem saber o que fazer depois. Silêncio. E aquilo virou outra coisa. Não era mais só engraçado. Era a conexão. Eu estava nervosa, Sara disse, quase justificando. Tatiana inclinou levemente o corpo, mais próxima. Eu gostei disso. A frase veio baixa, mais íntima. E aquilo mudou o ritmo. O ar ficou diferente, mais denso, mais presente. Gostou? Sara perguntou, sem desviar. Tatiana assentiu. Porque você não tentou parecer algo que não é. Uma pausa. Mesmo tentando assaltar. As duas riram, mas dessa vez com algo a mais por trás. Eu não sou boa em fingir, Sara disse. Eu percebi. Tatiana respondeu, mais suave agora,
mais envolvida. Silêncio. Mas agora, cheio. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, que só existe e conecta. Eu ainda tô tentando entender por que você não ficou com medo, Sara disse. Sinceramente. Tatiana pensou por um momento. Porque você não parecia perigosa. Uma pausa. Só parecia perdida. Aquilo tocou, de um jeito inesperado, mais profundo do que deveria. Talvez eu esteja, Sara disse. Baixo, sem defesa. Tatiana não respondeu com palavras, só olhou, com mais atenção, mais presença, mais cuidado. E isso foi novo, porque não havia julgamento, só interesse real. Então a gente descobre juntas, Tatiana disse. Simples, mas carregado. E naquele momento, o encontro deixou de ser curioso, passou a ser importante. Sara sentiu, de verdade, sem dúvida, sem confusão. Ela não estava ali mais por acaso, ela estava ali porque queria, e pela primeira vez em muito tempo, ela não queria ir embora. Sara saiu de casa naquela noite achando que ia roubar alguém, mas acabou sendo roubada primeiro. Não o dinheiro, não o controle, mas algo que ela nem sabia que ainda tinha. A vontade de sentir de novo. O encontro seguiu leve, natural, como se aquilo não tivesse começado de forma completamente absurda, como se fosse apenas duas pessoas se conhecendo. Mas não era só isso. Havia algo ali, algo que não se explica, só acontece. Eu ainda tô tentando processar, Sara disse, mexendo no copo. Que você tentou me assaltar ou que agora tá aqui comigo? Tatiana perguntou com um sorriso discreto. Os dois. Mas principalmente o fato de eu não querer que isso acabe. Silêncio, mas dessa vez cheio de significado. Tatiana apoiou o queixo na mão, observando. Então não acaba. Simples assim, sem complicar, sem dramatizar, e aquilo era exatamente o que Sara precisava ouvir, porque pela primeira vez ela não queria fugir, não queria estragar, não queria transformar aquilo em mais um erro. Você sempre é assim? Sara perguntou. Direta? Tatiana assentiu. Só quando vale a pena. Uma pausa. E você tá valendo. Aquilo fez Sara sorrir, mas não aquele sorriso nervoso de antes. Um sorriso tranquilo, real. Eu comecei essa noite achando que estava fazendo a pior escolha possível, ela disse. E agora? Tatiana perguntou. Sara sustentou o olhar. Agora eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Silêncio. Mais leve, confortável, como se o mundo tivesse desacelerado só um pouco, o suficiente para elas sentirem, o suficiente para perceberem que aquilo era diferente. Depois de algum tempo, elas saíram do bar, a rua ainda calma, mas agora com outro significado. Então, Tatiana disse, você vai continuar tentando assaltar pessoas? Sara riu. Definitivamente não. Ainda bem, porque eu não sei se teria tanta paciência de novo. As duas riram, e aquilo selou algo, sem precisar de palavras, sem precisar de explicação. Pararam na calçada, frente a frente, mais próximas agora, mais conectadas. Eu gostei de você, Sara disse, sem hesitar. Tatiana sorriu. Eu sei. Uma pausa. Eu também gostei de você. Silêncio, mas agora com aquele tipo de tensão boa, que não assusta, só aproxima. E dessa vez, não houve dúvida, não houve hesitação. Sara se aproximou primeiro, devagar, mas decidida. E o beijo aconteceu. Leve, mas cheio de intenção, cheio de significado, cheio de tudo aquilo que começou de forma errada e terminou fazendo sentido. Quando se afastaram, nenhuma das duas disse nada, porque não precisava, já estava claro. Aquilo não era só um momento, era começo. Então, Sara disse com um leve sorriso, a gente pode dizer que esse foi o pior assalto da história? Tatiana riu. Não. Uma pausa. Foi o melhor erro possível. E pela primeira vez, Sara concordou completamente.
porque às vezes o que parece errado no começo é exatamente o que muda tudo no final. E se essa história te fez sorrir, se te surpreendeu ou te lembrou que o inesperado pode ser o melhor caminho, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa sentir isso hoje.